Infelizmente, encostou na parede ou no portão e arranhou. Vamos arranhar de verdade essa bagaça, mano. Que bagaça. Pronto. E aí? Passou na parede e arranhou? Meu Deus, e na parede, e agora o que eu faço? Calma, calma. Vim aqui pra tentar te ajudar. Se eu vou conseguir, só Deus sabe. Mas aí, relou na parede, relou no outro carro, arranhou a pintura do seu carro. Dá pra resolver? Vamos ver depois da vinheta. A primeira coisa é analisar para ver a situação que você se encontra. Você tem tempo? Você tem condições financeiras para arrumar? A melhor solução é você mandar um profissional. Uma pintura aí, um retoque às vezes resolve, tá? O mais correto seria fazer a pintura da peça, tá joia? Mas isso exige tempo para encostar o carro. Às vezes uma pintura aí leva dependendo do material, tá? Uns 3 dias. Dependendo do local que você mora, mais ou menos uns 350 a 500 reais a peça. Coloca aí, se você trabalha com isso, para já facilitar de repente para a pessoa que está procurando um profissional, coloca o valor que você cobra aí e o local. De repente você ajuda alguém que está procurando um profissional na área, se você trabalha já com isso. Bom, então vamos estar tentando resolver aqui para aliviar a dor, né? Para aliviar os olhos. Às vezes você está sem tempo ou sem condições e você quer tirar só essas manchas que acabou ficando. Então eu vou mostrar uma maneirinha simples, fácil e que você consegue resolver aí na sua casa mesmo. Uma lixinha 1200, daqui a pouco eu explico um pouco mais de detalhe alguns tipos de alternativa, tá? Mas de primeiro momento, 1200, um pouquinho de algodão, uma massa de polir simples e um pouquinho de água. Então vamos lá, a água e a lixa de primeiro momento. Então, só dar uma quebradinha de lixa e ver o que ocasionou de verdade, né? Porque de primeiro a gente tem que tirar as manchas. Aquelas manchas que provavelmente ou o muro, ou carro, outro veículo ocasionou, né? Às vezes é uma mancha branca, vermelha. Então a primeira coisa é estar identificando o que realmente aconteceu. E para isso a gente tem que limpar e lixar para tirar todas essas marcas aí. Não precisa colocar força, é jeitinho mesmo, é só como se estivesse lavando o carro, ó, só para tirar a sujeira, o risco. Galera, eu acabei começando direto com a lixa, mas se porventura você precisar lavar o carro, é bacana estar lavando para tirar toda a sujeirinha de areia ou algo que ao invés de ajudar piore, tá? Porque como você tá passando a lixa, se tiver algum tipo de sujeira como pedra, vai arranhar também. Então o bacana é estar lavando antes para depois estar lixando assim, tá? Daqui a pouco, para você que não tem conhecimento nenhum, daqui a pouco eu falo um pouco da teoria, eu simplifico algumas situações para vocês entenderem, tá? Então vamos lixar aqui, vamos limpar. Vocês observam que em nenhum momento eu coloquei força, é só lixar, como se estivesse lavando o carro mesmo, tá? Isso aqui é água com detergente, água com sabão mesmo. Beleza, agora vamos enxaguar e limpar para ver o que realmente ocasionou na peça. Ó, só de estar lixando já melhorou, já saiu tudo aqueles ponto branco, né? Porém, tem muito risco. Aqui você observa que infelizmente tem situações que vai precisar aplicar até uma massinha acrílica e aplicar tinta. Então aqui a melhor maneira seria pintar. Mas vamos tentar resolver sem precisar pintar. Então às vezes foi um risco, 2 riscos só. É de caso para caso, tá? Nenhuma batida é igual a outra. Então às vezes é só um risco ou às vezes é só a marca da tinta. Nem chegou a riscar. Então só de você estar lixando, limpando com a lixa, você resolve. Às vezes até lavando resolve. Mas tem que lavar com um pouquinho mais de força. Nesse caso aqui, a lixa facilita bastante. Então vamos colocar uma situação simples aqui. A gente lixou, a peça ficou fosca. Vocês observam que a peça fica brilhando por motivo
de ter lixado, essa lixa deixa a peça fosca, ó, tá vendo? E não dá pra ficar andando com o carro assim, né? Então, aí, o que a gente vai fazer? Passar um pouco de algodão com massa de polir na mão, pra voltar um pouco do aspecto brilhoso. Cata um pouquinho de algodão, o algodão ele é muito melhor, tá? Você pode estar usando estopa, mas o algodão é melhor. Então, catou um pouquinho de algodão com massa de polir, ó. Só de você passar, já volta um pouquinho do brilho. Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O porquê que eu gosto de explicar detalhado, que nem eu falei, é de situação para situação. Então, às vezes, a tua situação tá um pouco mais crítica. Então, às vezes não é só isso que vai resolver. Porém, daqui a pouco eu explico o que você pode estar fazendo se chegou a riscar mesmo. Você pode estar passando um pouquinho de tinta e depois fazendo um polimento também. Mas vamos fazer aqui só para vocês entenderem, ó. Ó, já puxou o brilho. Depois você tem que ilustrar. Então aqui você tem que colocar um pouquinho de força. Ó. Beleza, voltou o brilho. Esse aqui é mais ou menos o esquema. É você lixar, tirar a agressividade, aqueles riscos, e depois ir com a massinha de polir. Porém, lá vamos nós, né? Complicar a situação. Eu comecei com uma lixa 1200. O porquê da 1200? A 1200 é a lixa mais agressiva no quesito polimento. Então ela é a que mais vai tirar sujeira, risco, algum dano que ficou no carro. Mas ela também é a lixa mais difícil de polir na mão. Então o que você pode estar fazendo? Tem outros vídeos no canal que eu explico a questão de sequência. Mas se no seu caso não é uma situação tão agressiva, é só aquela marquinha de tinta, você pode estar comprando, isso aqui vem de depósito, tá? Você pode estar comprando uma 1500, uma lixa 2000, 2500 ou 3000. Quanto maior o número, mais fina é a lixa, mais fácil de polir, entendeu? Então a lixa primordial para o polimento, a primeira no caso, né, é a 1200. Depois só começa a aumentar e fica mais fácil de polir, tá joia? Isso para quem não entendeu, para quem não sabe dos Paranauê. Então quer dizer, se lixou com a lixa 2000, fica muito mais fácil para polir. Massa de polir, depósito, até supermercado, dependendo do supermercado, vende. Mas em depósito também vende. Então o algodão também, qualquer lugar vende, e a lixa também, tá joia? Agora vamos colocar uma situação que se tivesse riscado. Vamos fazer um retoquezinho e eu vou mostrar uma estratégia de fazer essa pintura para tampar o risco. Então vocês vão me achar maluco, o dono do carro vai ficar bravo, mas ó, olha só a situação. Vamos fazer um risco, vamos gerar um risco aqui, ó. Tá bonitinho? Eu acho que tá fininho, né? Vamos gerar um risco um pouquinho mais forte, né? Vou mostrar pra vocês que às vezes dá pra resolver. Pera aí, deixa eu trocar de ferramenta. Então vamos lá, ó. Carlinhos, me perdoa. Ai, aí, o negócio não segue uma sequência, mas fechou, ó. Então gerou o risco. No plástico é diferente do metal, mas o conceito é o mesmo. Então agora o que a gente vai fazer? Lixar novamente. Por que eu vou ter que lixar? Para igualar a camada, ó, porque ficou uma casquinha. E porque eu passei a massa de polir. A massa de polir com a tinta, ela não é compatível, tá? Porque aqui é base de óleo e a tinta é base de solvente. Então é água e óleo, literalmente. Então não vai aceitar. Então a gente tem que fazer um lixamento novamente com a 1200, água e sabão, e depois desengraxar, limpar bem, pra gente vir com a tinta, com pigmento. Agora começa a complicar um pouquinho para quem não tem muitos recursos, muita ferramenta, tá? Você pode estar utilizando um taquinho de EVA, um chinelinho, né? Chinelinho de dedo, ou um taco rígido. Desculpa o cachorro. Ou um taco rígido. Então a gente vai estar lixando o local que foi o risco, né? A gente tem que igualar as camadas para não ficar degrau. Então a gente faz esse esqueminha. É isso aí.
Então agora vamos limpar de novo, enxaguar e começar a arte. Então antes da gente começar a fazer, ó, deixa eu mostrar pra vocês pra ver o antes e o depois, tá vendo? Então, o que a gente vai tentar arrumar? Esse daqui de cima, tá? O outro aqui vai ser uma improvisação média só. Mas ó, então tá vendo? A gente vai tentar tampar isso aqui e melhorar um pouquinho isso aqui. Apesar que não ficou tão agressivo, mas só por esse aqui a gente consegue tá mostrando, né? Pra ficar visual pra vocês, que às vezes tem como minimizar. Escuta essa palavra. Minimizar. Não é ficar 100%, tá? É diminuir essa agressividade. Aqui a tinta PU, normalmente a tinta PU, normalmente é 3:1. Então é 3 partes. Ou, vamos colocar, simplificar, 30 ml de tinta para 10 ml de catalisador. Ou 3 partes para uma parte, né? Vamos pegar aqui, ó. A tinta tá parecendo uma gelatina e o catalisador. Vamos começar pelo catalisador. Então eu vou estar catando aqui, ó, 1 ml, apenas 1 ml de catalisador. Não cabe aqui dentro. Vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui dentro. Vamos colocar 1 ml. Ó, 1 ml. Então 1 ml de catalisador, pouco, né? Mas é isso mesmo. E 3 ml de tinta. Não sei se eu vou conseguir enxergar. Ó, cara e tinta. Beleza. Thiago, precisa fazer isso? Sim, a tinta precisa catalisar, tá joia? Você tem outras alternativas que não é tão eficaz, mas resolve, que é o esmalte de unha. Dependendo da cor do seu carro, você encontra o esmalte de unha da mesma cor, tá? Ó, pouquinha tinta a gente vai estar utilizando ali, ó. Então isso aqui já resolve, tá? Não precisa diluir. Com um palito, dando uma cutucadinha, bem de levezinho. Não põe excesso, porque escorre, tá? Aí aqui, ó, vamos preencher o risco. Ó, bem na maciota. Vou dar um outro aqui para vocês observar, ó. Vou pegar esse aqui também. Ó, tá fundinho, tá vendo? Aqui, ó. Isso aí, ó. Então, o mais agressivo foi esse, né? E esses dois aqui. Então agora a gente tem que aguardar a secar. Eu vou jogar um pouquinho aqui. Bom, galera, enquanto eu faço aqui, vou explicar um negocinho pra vocês. Eu não sei nem por onde começar, mas eu sempre gosto de explicar muito bem explicadinho, porque às vezes tem pessoas que realmente entram no vídeo pra fazer. E entra aquelas pessoas que já sabem e acaba só assistindo por assistir, mas tem pessoas que entram para aprender de verdade. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ensinar para pessoas que querem aprender. Então, vou tentar explicar de uma maneira simples para você que de repente arranhou, não tem condições, ou você mesmo quer fazer ali porque você gosta. Então, isso é uma gambiarra, tá? Para resumir, isso é uma gambiarra. Porém, às vezes, minimiza a situação. O que eu recomendo, tá? Dependendo da cor do seu veículo, vai na casa de tinta, pede pro colorista ver a cor do seu veículo, ele vai ver a cor, aí você pede uma quantidade de tinta menor possível para você não gastar tanto. Então às vezes você compra ali 100 gramas, 300 gramas e pede o catalisador também. Porque aqui entra uma situação. Nem todo carro, toda cor de carro, você consegue fazer isso. Sabe aquela corzinha metálica, aquele prata, bege, que tem aquele brilho a mais? Infelizmente essas cores não tem como recuperar desse jeito. Até tem, mas fica visível. Essas cores
lisas, que a gente fala, cor que não tem aquela purpurina, são cores lisas. Essas cores têm como disfarçar ao ponto de enganar até a própria pessoa que fez. Às vezes passa batido. Mas é de situação para situação, como eu sempre falo. Mas você pode estar tentando fazer. É uma maneira barata e simples que você faz na sua casa. Então, o que é bacana? Você vai na casa de tinta, pede e tal, faz a questão da mistura da catálise e faz esse detalhe. Aguarde 24 horas e depois a gente vai vir com o polimento. No caso, nesse vídeo mesmo eu vou mostrar o resultado final, vou só aguardar secar. Mas qualquer dúvida que você tiver nesse termo, vai nos comentários, assim que possível estarei te respondendo, tá? E se você tem algo a agregar, você tem um conhecimento, caiu no vídeo aí de paraquedas e achou, pô, deixa eu ver como que é cada história. Se você tem algo diferente a agregar, coloca nos comentários, porque assim de repente você ajuda um ou outro, ou algum tipo de dúvida que a pessoa tem no decorrer do vídeo. Porque eu fiz um vídeo desse há um tempo atrás, e eu acredito que deve ter uns 5 mil comentários referente a pessoas que arranhou o seu próprio carro e queria minimizar. Então eu queria fazer esse vídeo de uma maneira mais objetiva possível para cada um. Então, só que eu sei que eu não vou conseguir atingir todos, eu não vou conseguir ajudar a todos. Mas algum ou outro eu garanto que consigo ajudar e eu espero de coração que dê certo no seu caso, tá? Então vamos aguardar secar, daqui a pouco eu acho que já falei bastante e daqui a pouco a gente volta já fazendo o polimento. Vou fazer aqui com a pistolinha de pintura para vocês observar o porquê que isso não dá certo, tá? Aí amanhã na secagem eu explico. Dia seguinte, então, aproximadamente 20 horas depois, ó, a tinta já secou. Mas o que eu quero relatar aqui, o que eu quero mostrar, ó, a tinta, ela acabou evaporando o solvente, então ela murcha. No que ela murcha, isso é normal, tá? Ela evaporar o solvente, então ela perde aquela densidade, aquela grossura que ela tinha e acaba murchando e formando, modelando o que tinha, né? No caso, o risco. Então, ó, vocês observam que ela faz um degrau e o risco volta a aparecer. A tinta penetrou, porém ela penetrou naquele momento grossinho, né? Depois ela acabou afinando. Então, o que seria mais adequado aqui nesse caso? Passar mais uma ou duas demão aí de tinta para preencher mesmo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que mesmo não preenchendo, vamos fazer o lixamento, mas você com mais tempo na sua casa ou no seu estabelecimento, onde for, você faça isso. Aplique uma, duas, três passadinhas de tinta, não vou falar de mão, né? Mas umas 3 passadas de tinta que vai te auxiliar, vai te ajudar. Ela vai preencher realmente o buraco e daí a gente vai tirar agora com o taquinho. Aqui, vocês observam que brilhou, né? Criou algumas manchas aqui e aqui. Mas o que eu quero mostrar é na hora do polimento. O que acontece com esse tipo de retoque sem a preparação certa para um retoque. Que é um retoque que só foi jogado tinta. Então eu vou estar lixando e vou mostrar para vocês a diferença que fica. Porque muita gente acha que é simplesmente jogar tinta. E não, tem técnicas. Então aqui é para mostrar para vocês que vocês conseguem corrigir, minimizar a situação. Mas também não é tão simples assim, tá joia? Então vamos estar lixando novamente com o taquinho e a lixa 1200. Pra gente estar acertando, igualando a camada, tá? Porque aqui tem um degrauzinho. Então vocês vão entender aqui. Mesmo esquema, sem força, tá? Essa lixa é fininha, mas ela também tem a possibilidade de arrancar tinta. Então não coloca força não. Passa um pouquinho. E já passe a mão, um pano, pra ver o que tá ocorrendo. Se você observar que já saiu, para. Então aqui, ó, deixa eu mostrar detalhadamente para vocês. Ó, os pontos que seria mais correto seria esses aqui. Aqui, ó, ficou bacana, ele preencheu. Aqui ainda ficou uma falha, tá vendo? Então bacana seria de repente colocar um pouquinho mais. Aqui também um pouquinho mais. Aqui preencheu também, ó. Vocês observam que preencheu, ficou. Não tá alto e não tá baixo. O risco, vocês observam um pouquinho, ó, que
afundou. Então, por mais que ele preencheu as pontas, alguns outros ele acabou evaporando e ele afundou junto com o risco. Então, talvez se colocasse 2 a 3 vezes esse mesmo esquema e fizesse depois o lixamento, talvez melhoraria muito, ficaria bem imperceptível assim, né? Na verdade, imperceptível não, né? Ficaria perceptível, mas ficaria tudo preto, então, ou da cor do seu carro. Aqui melhorou, aparentemente melhorou, mas vocês vão observar que na hora que eu for fazer o polimento, ele vai, tá vendo essas manchas, ó, tá? De brilho e fosco? Esse monte de manchinha aqui vai realçar. Então vai ficar brilhando tudo por igual, porém vai realçar. Então em questão de um mês isso aqui vai aparecer, essa mancha vai aparecer e vai alastrar, e vai ficar horrível. Então nunca é recomendável fazer esse tipo de retoque sem a preparação correta, tá joia? Resumindo, se possível, preencha e faça depois de 3 vezes, se o risco for muito profundo, tá joia? Depois lixe. Agora vamos à questão do polimento. Você pode estar fazendo polimento com a mão, que nem foi falado lá no começo. Quanto maior o número da lixa, mais fácil para polir, tá joia? Fechar com chave de ouro. O que você pode estar usando para polir? Sua furadeira, provavelmente a maioria tem furadeira. Esse pratinho aqui, ó, qualquer depósito de construção você encontra esse prato e esse kitzinho, os dois juntos. A boina você vai ter que comprar a parte. O kit, esse kit que vende junto, a boina você tem que comprar a parte, mas também é uma boina de velcro. Aí você só coloca na sua furadeira e manda brasa. Mesmo esquema da politriz, só tem que tomar um pouco mais de cuidado que nem toda furadeira é tão forte quanto uma politriz. E aqui tá a politriz. Então vamos estar fazendo o polimento e mostrar o resultado final, porque eu garanto que esse vídeo está ficando longo demais. E se você gosta de vídeo longo e quer mais explicação, você gosta de bastante explicação, coloca nos comentários que isso me ajuda a saber se eu estou falando demais, acaba estragando o vídeo, ou se sim, e essas dicas acabam ajudando. Então coloca nos comentários que isso vai me dar um norte, um horizonte, se eu devo explicar mais ou não. Uma massa de polir. Tá até velhinha, tem que catar outra ali, mas eu vou usar a mesma para mostrar o segmento, tá? Gosto de sempre mostrar que é possível, independente do material ou da ferramenta. Vou estar só demonstrando um pouquinho aqui. Ó, que é o esquema, ó. Ó, se vocês observar, ela puxa o brilho. Só toma cuidado, ela é fraquinha. Se você forçar muito, ela vem a queimar. O que eu dou uma dica? Se ela estiver quente, você para. Então é isso aí, ó. Olha como melhora. O resultado aos olhos melhora muito. Então, dependendo da situação, do incômodo, isso ajuda a aliviar o incômodo ali provisoriamente, né? Até você conseguir arrumar de verdade. Mas, ó, quanto mais preencher, tá vendo aqui, ó? Fica bem perceptível mesmo, ó. Você tem que chegar muito perto para ver. Ó, esse outro aqui, cadê o outro? Até sumiu mesmo. Então, quanto mais preencher o buraco e depois você acertar, melhor fica. Aqui, eu vou mostrar para vocês que eu vou, ó, ficou bonito o retoque, né? Aparentemente não mostrou nada, só aqui que tá um pouquinho fosco. Mas o que acontece muito é que isso aqui, essa parte de baixo, a parte de cima é verídica, só que você tem que polir mais, tá? Esse polimento aqui foi simplesmente um mascaramento. Na hora que você lava, normalmente tem a tendência a tirar o lubrificante, né? O óleo da massa de polir. E depois aparecem as manchas, então tem que ficar um pouco alerta nesse tipo de retoque, porque acontece muito de ficar mascarado no primeiro momento, né, nos primeiros dias, e depois conforme você vai lavando o carro, ele vai mostrando as manchas. Mas ó, é que não, a câmera em si não vai mostrar, porque ficou bonitinho, mas ó, vocês começam a reparar que vai aparecer mancha, vai secando, vai aparecendo mancha, ó. Ela tá bem aqui assim, ó, parecendo um mapinha. Ajuda? Lógico que ajuda. De repente é melhor do que um risco, né? Mas você tem que saber que isso aqui vai voltar a aparecer, tá? Ao longo do tempo, isso aqui vai voltar a aparecer. Mas de resto é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado. De repente isso alivia
a sua ansiedade aí desse risco, desse amassadinho, daquele alastro, né, que foi. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. Fique ligado, você que tem uma ferramentinha básica, um compressorzinho, uma pistolinha de pintura, logo mais estarei fazendo outro vídeo. Eu vou fazer logo em seguida agora, mas tem a questão de edição e tudo mais. Então, logo mais terá o vídeo do retoque da maneira correta, tá? Então a gente vai fazer um retoque aqui, logo mais eu coloco aí no canal. Então fique ligado que eu quero explicar tudo bem detalhado para vocês. Então eu espero que tenha ajudado, um forte abraço, fiquem com Deus e boa sorte aí na sua pequena colisão. Abraço, fui!